Você já ouviu falar de Peter Lynch? Peter Lynch foi um dos maiores investidores de todos os tempos e muito se deve pelo tempo que ele ficou com a gestão do Fidelity Magellan Funds, que se transformou aí entre uns fundos mais bem-sucedidos da história. Eu comecei esse vídeo falando sobre ele porque ele aborda em um dos seus livros sobre a quantidade de ações que o investidor deveria ter na sua carteira. Você ainda não investe e tem dúvidas sobre quantas ações deveria ter na carteira? Ou mesmo você já investe, mas não tem certeza se está indo no caminho certo? Então esse vídeo é para você. Te garanto que até o final você vai estar muito mais seguro em relação à diversificação das suas ações. Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Chegou a hora da gente responder com um pouco mais de detalhes sobre uma pergunta que vive chegando pra mim praticamente toda semana lá no meu Instagram. Ô Fino, quantas ações eu tenho que ter na carteira? Será que só 5 tá bom? Ou então será que é melhor ter 30 ações? Qual é ali o meio termo que vai ser interessante pra gente? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que tem que ficar clara na minha opinião, é que você nunca deveria colocar uma ação na sua carteira só mesmo para diversificar. O próprio Peter Lynch fala que você nunca deve colocar ações desconhecidas ou ações que você não consegue acompanhar muito, que isso está completamente errado. E eu concordo muito com ele no sentido de que diversificar só por diversificar pode ser um dos principais causadores pelo declínio da sua carteira de investimentos. Uma das coisas que o holder mais deve prezar é ter pleno conhecimento daqueles ativos, daquelas ações. Não é só porque você seguiu uma diquinha de alguém ou ouviu o youtuber falando ou seguiu aquela dica da casa de análise que você vai colocar essa ação na sua carteira. Se você resolve fazer isso, você vai estar correndo um risco muito grande de colocar qualquer enraca lá dentro só mesmo porque, mas eu não tenho nenhuma desse setor. Se o assunto desse vídeo te interessa e essa realmente é uma dúvida que já passou pela sua cabeça, lembra de deixar o seu like aqui nesse vídeo e agradeço você também por já ter se inscrito no nosso canal 1 milhão com 30, você está ajudando a gente a chegar nos 100 mil primeiros inscritos. Aproveita também e já compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que podem ter essas mesmas dúvidas, que estão começando a investir agora ou então que estão investindo mas estão fazendo tudo errado. Voltando à visão de Lynch, o investidor, segundo ele, deveria ter o máximo de ações possíveis na carteira, porém, desde que exista alguma vantagem analítica sobre aqueles ativos. Eu concordo muito com isso, ou seja, você pode sim ter uma grande quantidade de ativos, mas desde que você conheça bem sobre aquele ativo, pelo menos mais do que a maioria das pessoas que acompanham o mercado. E nós sabemos que tem uma grande parte que não se aprofunda tanto assim nas análises, nos investimentos, apesar de que grande parte do dinheiro que gira aí são de gestores e analistas renomados. E o que eu vejo na prática, normalmente, é que investidores comuns como eu e você não possuem tempo para analisar bastantes ativos e acompanhar esses ativos. Por isso, não adianta você querer ter 30 ações na sua carteira se você mal está conseguindo acompanhar 5 ou 10 ativos. É melhor você ter uma carteira mais reduzida, desde que você consiga analisar mais profundamente e acompanhar cada um deles. A diversificação vem para reduzir o risco da sua carteira, mas muito cuidado para você não causar um outro problema, que é a pulverização, quando você tem tantos ativos na sua carteira que os seus ganhos se tornam irrisórios. Mas, Fino, beleza, então qual é o número ideal de ativos? Vamos lá, antes da gente falar isso, a gente precisa entender que existe o risco sistêmico e não sistêmico. Esse segundo risco não sistêmico é aquele risco que afeta uma única empresa ou mesmo um único setor. É um risco mais específico. Imagina aí uma canetada do governo sobre as ações de saneamento, ou então a existência ou corte do FIES, um programa educacional que afeta as empresas de educação. Esse tipo de risco, o não sistêmico, ele consegue ser reduzido com a própria diversificação. É para isso que a gente quer ter várias empresas de diferentes setores, para que a gente não esteja sujeito a esse risco muito elevado. Já o outro risco, o risco sistêmico, é aquele que não tem como você fugir. Ele costuma normalmente afetar a economia como um todo. Então imagina aí uma pandemia, por exemplo, que afeta o mundo inteiro. Esse é o tal do risco sistêmico. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse assunto de risco sistêmico e não sistêmico, comenta aqui embaixo que talvez eu grave um vídeo só pra gente falar mais sobre isso. E o fato é que existem várias pesquisas que estudam sobre isso, qual seria o número ideal de ativos na sua carteira. E segundo esse gráfico aqui, você percebe que
quanto mais ativos você vai tendo na sua carteira, mais o risco da sua carteira vai se aproximando do risco sistêmico. E como você pode ver, por volta ali das 20 ações, me parece que o seu risco já fica tão próximo do risco sistêmico que não compensa tanto mais você ter mais ativos na sua carteira. A grande questão aqui é você pensar também no trabalho que você vai ter para gerenciar tudo isso, esses 20, 25, 30 ativos, por exemplo. Será que não compensa nessa situação você investir através de ETFs, por exemplo, que você já vai comprar ali direto dezenas de empresas, porém você vai ter que comprar somente um ativo? Facilita no seu imposto de renda, facilita para você acompanhar os rendimentos, a rentabilidade daquilo ali, e assim você consegue ter mais tempo para focar no seu trabalho, em aumentar os seus aportes, porque você sabe, segundo a minha filosofia, é isso que importa. Em portfólios pequenos, segundo Peter Lynch, a gente deveria ter no máximo ali 10 ativos. 10 ativos já seria um número confortável. Porém, eu sei que isso é muito pessoal, pode ser que você esteja querendo se expor a alguns setores a mais, que você queira ter mais alguns ativos. Sendo assim, se for para você ficar mais confortável, tudo bem ter mais alguns ativos, por isso que eu mesmo recomendo para os meus alunos ali em torno de 10 a 15 empresas. Lembrando aqui que nós estamos falando de uma única classe de ativos. Se você estiver falando aí de fundos imobiliários, por exemplo, você pode ter ali uns outros 5, 6 fundos imobiliários, porque normalmente os fundos imobiliários eles já são mais diversificados naturalmente, e esse número você não considera com esses 10 a 15 ativos aqui. A gente está falando de uma única classe de ativos em um único país. Ah, mas eu quero investir também nos Estados Unidos. Beleza, então segue a mesma regra para os investimentos dos Estados Unidos. 10 ativos americanos, 10 a 15 ativos americanos, por exemplo. Ou então você pega, se você quer ter mais, talvez seja melhor você olhar para os ETFs. Por sinal, para ajudar os holders do Brasil, não sei se você já conhece, mas a gente tem um programa que é o Simpla Club, que é o primeiro clube de análises para holders voltado para o longo prazo do Brasil. Então, a gente tem lá, a gente faz análises das principais empresas da Bolsa de Valores e fundos imobiliários também, de forma que economize o seu tempo, então facilite esse acompanhamento das empresas por você. Pode ser interessante, se você tiver interesse em conhecer, sempre na descrição a gente deixa o link, vamos ver se aparece aqui em cima desse vídeo também. Ainda voltando aqui à opinião do lendário gestor, existem vários motivos que ele defende para que você tenha mais ações na sua carteira, e dentre vários, um dos que eu acho que a gente deve destacar, você acaba tendo mais chance de encontrar uma team bagger, que são aquelas ações que se multiplicam por mais de 10 vezes, que normalmente fazem o retorno da sua carteira ser muito superior. Então vale ressaltar que a diversificação não é só para reduzir o risco do seu portfólio, e sim de talvez te dar mais chances de encontrar uma excelente oportunidade. Apesar disso, eu não acredito que o pobre mortal como eu e você deve ficar caçando, procurando aquela empresa que vai se multiplicar por 100 igual a Magazine Luiza. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vejo gente aí que fica o dia inteiro tentando encontrar essa empresa, mas a gente sabe muito bem que os caras mais ricos do mundo, que ficaram ricos através dos investimentos, não foi assim encontrando uma única empresa que disparasse. Olha a própria rentabilidade do Warren Buffett, por exemplo, né, de 1,5%, 1,6% ao mês, que já é sim muito alto, né, quando a gente pensa que ele teve essa média, mas o principal foi que ele já está investindo há mais de 70 anos, então o longo prazo, os juros compostos a favor dele. Por isso, algo que a gente tem muito mais controle do que acertar uma empresa como essas é o seu trabalho, é o seu negócio, então a sua capacidade de aportar e de investir mais. Por isso, eu recomendo, na verdade, que você evite gastar tempo com os seus investimentos. Por isso que a gente tem aí o Simpla Club para facilitar isso, por isso que eu tenho uma metodologia muito mais simples que eu ensino aí nos nossos cursos gratuitos, inclusive está chegando aí mais um, né, a Semana do Investidor Iniciante. Eu acredito que assim, você gastando pouco tempo para fazer excelentes investimentos, você pode focar no seu trabalho e fazer mais dinheiro. É isso que vai te acelerar a sua independência financeira. Dito isso, agradeço mais uma vez pelo seu like nesse vídeo aqui, por ter se inscrito no canal e ativado o sininho para receber as notificações dos 3 vídeos por semana que a gente está postando por aqui. Mais uma vez então, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!